Olá, boa tarde. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A Secretaria de Agricultura de São Paulo lançou um guia de boas práticas da vacinação contra a brucelose. O objetivo é diminuir o número de profissionais contaminados durante a aplicação. Esta fazenda em Porto Feliz, no interior de São Paulo, tem 300 animais da raça Guzerá. Nunca houve registro de contaminação por brucelose entre os bovinos. As fêmeas são vacinadas entre 3 e 8 meses de idade. O Dr. Marcos é o veterinário da fazenda e responsável pela aplicação das vacinas contra a brucelose. Em 40 anos de profissão, ele nunca foi contaminado, mas já viu colegas serem infectados pela doença. O veterinário acredita que algumas infecções ocorrem porque há erro na contenção do animal. Se o animal não estiver bem contido, na hora que que ele sente a agulha, ele pode dar um pulo, se atirar e essa agulha desvia e aplica na mão do veterinário. Por causa do alto número de veterinários infectados, vários profissionais reuniram-se para elaborar um guia de boas práticas na vacinação contra a brucelose em bovinos. O principal objetivo do manual é chamar a atenção para o perigo. Um dos maiores problemas é quando você não conhece o perigo. Quando você sabe que tem um risco, você acaba se cuidando. Agora, quando o colega não sabe que a vacina é viva, que o descarte tem que ser adequado, que ele tem que usar EPI. A publicação traz informações sobre a doença, como conter os animais, orientação sobre a aplicação da vacina, forma correta de descartar os materiais e os equipamentos de proteção que devem ser usados pelo veterinário. Máscara, óculos, luva, uma vestimenta adequada, porque assim, o que ele tem que pensar que justamente o risco maior é da brucela, desse aerossol, entrar por via aérea superior ou em mucosa, então ele tem que proteger justamente essa região e ter bastante cuidado com as mãos e o descarte que ele vai fazer depois de todo esse material que ele vai utilizar. A infecção por brucelose pode provocar sintomas como fraqueza, tremores e febre, mas o diagnóstico é difícil, já que não é uma doença de rotina. Agora no Brasil a gente tem duas vacinas de brucelose, a B19 e a RB51. E o diagnóstico da RB51 acaba sendo um pouco mais difícil, o diagnóstico sorológico, do que a B19. Então, a gente acredita que realmente tem aumentado o número de casos e é a hora da gente justamente fazer esse alerta para os colegas. O Brasil exportou mais de 130 mil toneladas de carne bovina em março. Em março, o volume exportado de carne fresca, refrigerada ou congelada alcançou 133.800 toneladas, avanço de 6,36% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já na comparação mensal, o volume embarcado subiu 31% frente à quantidade exportada em fevereiro e a média diária embarcada no mês ficou em 5.800 toneladas, avanço de 1,68% se comparado com os dados observados em março do ano passado. A Butanvac, a nova vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, já tem doses prontas para os testes em humanos. Todo dia, 500 mil ovos chegam no Instituto Butantan em São Paulo. Eles são usados na produção da vacina da gripe e também serão fundamentais na fabricação da Butanvac, a nova vacina do Instituto que está em fase final de testes. A primeira etapa é no escuro. Com uma luz especial, os técnicos fazem um tipo de raio-x no ovo para ver se está dentro do padrão. Depois, eles vão para a esteira, rumo ao coração da fábrica. O próximo passo é injetar no ovo o vírus inativado. No caso da Butanvac, os pesquisadores estão usando o vírus Newcastle, que afeta aves, mas é inofensivo para humanos. Dentro desse vírus, os cientistas colocaram a proteína S do SARS-CoV-2. É esse pedaço do coronavírus que deverá estimular as defesas do organismo. Depois que o vírus é injetado, todos os ovos ficam nessas incubadoras por até 3 dias. É o período necessário para que o vírus se multiplique até chegar na quantidade ideal para a produção da vacina. De dentro do ovo sai um líquido com o vírus já replicado. Nessa sala é retirado qualquer restinho do ovo que tenha sobrado. Numa garrafa dessas, de 1 litro, tem material para mais de 200 mil doses de vacina. A gente já está há 10 anos fazendo o IFA da influenza
Isso vai ser importante, né? É importante, eu vou ter uma boa experiência com a fábrica, equipamentos. Estes são lotes da Butanvac pronta. As doses serão usadas nos voluntários dos testes, previstos para começar em abril, após a autorização da Anvisa. A previsão mais otimista é que a vacina poderá ser usada já no segundo semestre. São lotes importantes, né, que nos enche de orgulho, né, que possamos já iniciar esse estudo clínico e posteriormente produção dos demais lotes. A produção de mel no estado do Piauí está indo muito bem, inclusive com recordes nos últimos anos. Um levantamento divulgado pelo governo do estado do Piauí confirma que o nosso estado é o que ocupa a segunda colocação no país no que se refere à produção e exportação de mel. A região semiárida do estado, especialmente o município de Picos, é quem concentra a maior parte dessa produção. Lá, inclusive, existe uma central de cooperativas apícolas que reúne toda a produção de pequenos produtores, concentra nesse local, né, na central de cooperativas apícolas, onde o produto é processado e exportado, a maior parte, para os Estados Unidos. Dados do primeiro bimestre de 2021 indicam exatamente que o Piauí arrecadou 9,8 milhões de dólares com a produção de mel. Foram exportados 2.825 toneladas que foram comercializadas, sendo que 90% delas comercializadas para os Estados Unidos, apenas 10% ficam aqui no mercado brasileiro. 31,7% do total exportado no Brasil. Portanto, o Piauí pontua muito bem em relação à produção e exportação de mel. Os produtores da região semiárida do estado comemoram exatamente esse resultado obtido agora no ano de 2021. Na verdade, é uma performance que vem se repetindo ao longo dos últimos anos, né? O Piauí, nos últimos 5 anos, conseguiu bons resultados com a produção e, consequentemente, com a exportação de mel para os Estados Unidos. Doenças causadas pela cigarrinha do milho vão ganhar cobertura do Proagro. A novidade foi anunciada pelo Banco Central. As perdas na lavoura de milho causadas por doenças transmitidas pela cigarrinha vão receber cobertura do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o Proagro. A decisão foi tomada tendo como base o fato de que hoje não existe um método difundido de combate, controle ou profilaxia que seja técnica e economicamente eficaz contra a praga. Mas caso sejam desenvolvidos métodos de controle ou de combate da cigarrinha, essa cobertura pode ser alterada. Lembrando que o Proagro é custeado com recursos reservados pela União e tem o objetivo de amortizar ou liquidar custeios agrícolas de financiamento no caso de algum dano à lavoura. Na segunda reportagem da série De Volta ao Pantanal, você vai ver que a região enfrenta novamente uma seca extrema. Quantas histórias, mitos e lendas envolvem o Pantanal, a região mais alagada do planeta. Histórias extraordinárias. Teve um dia que um pescador contou que ele estava pescando na Semana Santa e ele pegou um peixe que saiu arrastando o barco dele, ele puxava pesado, e quando ele foi tirar saiu um peixinho pequeno, um salárzinho. Diz que depois desse dia nunca mais ele pescou na Semana Santa. Então são coisas que a gente ouve desse tipo aqui, né? Imagina uma serpente de uns 20 metros de comprimento e da largura desse tonel. Bicho meio cobra, meio... como fala? Minhoca, entendeu? Ele tem a cabeça de porco. O que esse minhocão faz na redondeza? Ele faz canal de rio, né? Como se ele fosse o criador da fuga, né? Você ouviu isso desde criança? Ixi, meu final avô contava muito isso daí. Meu pai fala muito. Dá medo? Dá, né? Lendas e histórias de sobrevivência de uma população que parte do tempo, convive com a seca e parte com a temporada de chuvas e regiões alagadas. Só que nesta época do ano, que deveria ser de cheias, como mostram essas imagens, as várzeas estão secas e os rios estão assim.
Esse é o Pichain. Ele não tem nascente, é formado pelas chuvas do Pantanal. E agora está impressionando quem sempre viveu por aqui. Está muito abaixo do nível normal. Aqui tem que fazer assim, né, Ricardo? Aqui tem que fazer assim e devagarinho, com cuidado. Olha só, nessa época do ano a água deveria estar lá no final desse pilar da ponte, mas ela está aqui embaixo. Eles acham que está 4 metros abaixo do nível normal. Bastante, né, Ricardo? Sim, bastante. Baixou muito, muito mesmo. Estamos em tempos de pandemia, mas se o turismo estivesse ativo, o Ricardo não conseguiria levar muitos visitantes para lá e para cá. O barco pode encalhar. Ele anda, mas é muito arriscado, né? Devido ao pau ali debaixo da ponte, que secou demais, entendeu? É uma decepção, né, para nós. Ver assim o rio assim para nós aqui, que ainda é acostumado a ver ele cheio, é uma decepção para nós. Nós resolvemos navegar pelo Pichain por várias vezes, tentando ir sempre mais longe. Olha só que impressionante, nós andamos uns 40 minutos e nesse ponto, nesse exato ponto, o rio Pichain acaba virando um córrego. Não tem mais como seguir adiante. Daqui adiante seria mais uns 8 quilômetros até ele se encontrar com o Rio Claro. Nós estamos no Pantanal em época de cheia e vamos ter que voltar porque não tem água no lugar, no bioma mais alagado do planeta. O Pantanal, no ano passado, ele enfrentou a pior seca dos últimos 47 anos. Mesmo assim, a régua do Rio Paraguai, lá em Cáceres, apontava que ele estava com 4,38 de altura. Esse ano, no mesmo mês, né, na mesma régua, ele está indicando 2,70 a altura. Ou seja, está quase na metade do que estava no ano passado, que já foi uma seca histórica. Então, esse ano, infelizmente, a previsão é que vai continuar muito seco e que os incêndios devem ir bem fortes também. No Pantanal, sem a chuva prevista, tem que fazer de tudo para sobreviver. Como agora está nessa seca aqui, né, tem jacaré que come um ou outro, entendeu? Como assim? Falta de, alimento, entendeu? Isso não acontecia antes? Isso não acontecia antes, não. Seu Juca nasceu pescador, mas em 50 anos de vida, ele não tinha visto até hoje coisa parecida. Tá difícil. Nesta época do ano, essa região deveria estar alagada. Aqui, por exemplo, a gente está caminhando onde deveria estar por água. Eu devia ter água nesse local aqui. Seu Juca, aqui então era lotado de peixe? Aqui era cheio de peixe. Mas tem menos peixe, o senhor acha? Não, tem bem menos peixe. Não tem peixe. O que o senhor pescava aí? Aqui eu pescava pacu, caixara, tambaqui. Se nós não preservarmos, nós vamos pagar caro pelo preço. Não é aquele Pantanal que nós conhecemos. Agora, por que está escrito aqui Juca do Pantanal? Isso aqui eu mandei escrever para a gente fazer uma propaganda. Vem aqui no Juca para comprar as iscas. As iscas, então eu mexo com isca, essas coisas. Só que isca também não tem mais. Não tem. Não tem isca. Olha, nesse açude aqui, o seu Juca disse que conseguia tirar cerca de 60 mil tuviras em 15 dias. Tuvira é aquele peixinho pequeno que serve como isca para os pescadores, mas agora está assim, ó, completamente seco. Juca mora com a mulher, filho, nora e neta. Hoje o que vai ter para comer? Um feijão com puxeiro, que nós falamos, que é osso, essas coisas, corredor de gado. Então a gente conhece a sustância, né? Porque, na verdade, quando falta peixe, o negócio aperta. Aperta, sim. E amanhã, o pantaneiro que virou amigo da onça e passou a estudar cada detalhe delas. Como a mata secou, essa região de baías secaram, as onças têm que vir para o rio principal. A gente ficou surpreso de ver tantos indivíduos novos que ingressaram nessa região, né? E o Tatersal de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você e amanhã eu volto com mais informações. Até lá! Tchau!